Gente, recentemente teve uma reportagem no jornal O Globo falando que a melatonina poderia ajudar na melhora do acúmulo de gordura visceral, e muitos pacientes meus vieram mostrar pra mim, perguntando: ah, doutor, isso não é bom? Será que não é legal todo mundo usar melatonina? Eu fico preocupada com isso, que eu vejo o quanto que as pessoas usam esse hormônio, que a melatonina é um hormônio, de forma indiscriminada. E aí eu trouxe pra vocês uma entrevista com o maior especialista em melatonina do Brasil. É um grande pesquisador, ele é um pesquisador da USP, ele tem grandes publicações, ele só estuda melatonina. O maior pesquisador, tem muitas publicações sobre isso. Ele deu recentemente uma entrevista no podcast falando sobre isso. Vou mostrar uns trechinhos dessa entrevista pra vocês entenderem um pouquinho sobre a melatonina e desmistificar o uso indiscriminado desse hormônio. Vamos ver juntos? É que melatonina é um hormônio. E a gente tem que ter isso em mente, né? Porque ela é vendida, como você diz, como se fosse nada, uma pílula, balinha até. Balinha, né? Balinha com melatonina. Balinha de melatonina. E isso é um absurdo, né? Do ponto de vista médico, e ela é um hormônio. E é um hormônio que é um marcador temporal para o nosso organismo. E isso lhe atribui, então, um significado extremamente importante. Porque esse hormônio, que é a melatonina, ela vai temporizar todas as funções do nosso organismo. É claro que auxiliado por outras estruturas que existem no nosso organismo, mas ela tem esse papel extremamente importante. Se a gente tivesse uma hora marcada para fazer alguma coisa, quem dá a hora é ela. E dar a hora significa adaptar aquele organismo para toda a fisiologia da noite e para a fisiologia do dia. Aqui ele tá explicando, gente, aquele grande mito das pessoas acharem que melatonina é remedinho pra dormir. Melatonina não é hormônio, não é remédio pra dormir. Não é remédio de sono, hormônio do sono. Melatonina é o hormônio da noite. Qual é a função da melatonina? A melatonina, gente, é um grande temporizador, como ele mesmo diz, o professor Cipolla Neto. A melatonina, ela vai dizer pro nosso corpo que está de noite. E aí, o que acontece? O nosso corpo começa a se preparar para todas as funções noturnas. Porque o nosso corpo, gente, ele funciona de dia de um jeito e à noite de outro, completamente diferente. Os nossos hormônios são produzidos de forma diferente. Alguns hormônios são sintetizados durante o sono, outros são sintetizados durante o dia. Todo o nosso sistema cardiovascular, nossa resistência insulínica, ela funciona diferente de dia e de noite. E a melatonina é como se fosse um maestro que orquestra essa diferença, entendeu? Então, a melatonina, embora ela possa ter esse papel até de indução do sono, ela tem um papel muito maior do que simplesmente induzir o sono. Ela avisa o nosso corpo que está na hora, né, que está de noite, independente da atividade que a gente faça. Então, não é simplesmente um hormônio, um remédio para dormir. Ela, na verdade, é o hormônio da noite. E é isso que ele está explicando aqui. Fisiologia do dia. Então, ou seja, veja que, além de ser um hormônio, é um hormônio extremamente complexo em termos de funcionamento, porque ele tem que controlar o sistema cardiovascular, atividade de todo mundo pendurado, sono e vigília, processos metabólicos, tudo isso depende dessa temporização que a melatonina fornece. Então, desse ponto de vista, não tem sentido absolutamente nenhum o que a gente escuta por aí do indivíduo. Se ele tem um problema de sono, se ele tem um problema não sei o que, vai lá e toma melatonina. Não é assim. Ao tomar melatonina, desavisadamente, ele está mexendo com toda a temporização do organismo dele, portanto, com todas as funções desse organismo, que pode levar, inclusive, à doença. Sim, porque eu dando um reset ali no meu relógio. Ou seja, o maior especialista de melatonina tá explicando pra gente que não é pra você ficar se entupindo de melatonina simplesmente porque você tem insônia, porque a função da melatonina vai muito além da questão do sono, tá? Toda vez que você usa um hormônio simplesmente para atingir um alvo específico, não se esqueça que o hormônio tem ação sistêmica, não vai agir apenas onde você quer, vai agir em vários outros órgãos e vários outros sistemas. A melatonina regula outras funções no seu corpo. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, a melatonina de forma aguda, ela diminui a produção de insulina. Isso é normal, isso é fisiológico, é como se ela dissesse pro seu pâncreas: olha, pode descansar, tá? À noite o pâncreas dele dá uma descansadinha. Então ele diminui a produção de insulina. Mas imagina para uma pessoa diabética, tá? Que tá se entupindo de melatonina à noite. Aquilo ali pode refletir no aumento da glicemia. Principalmente se a pessoa vai lá e come uma refeição hipercalórica depois de tomar melatonina. Isso pode aumentar a glicemia. Então veja, você tá usando melatonina de forma completamente aleatória, simplesmente pensando no sono, mas não sabe a ação que ela vai ter no seu corpo como um todo. Isso vai se refletir em outras coisas. E você nem tem ideia disso. Por isso, gente, que toda vez que a gente usa hormônio, a gente precisa entender a ação completa que o hormônio faz. Veja, não estou demonizando a melatonina de forma alguma. A melatonina pode ser muito interessante, ela tem as suas indicações. O que eu quero que você entenda é que existe um uso banalizado da melatonina e isso pode ser muito ruim, prejudicar muitas pessoas e, sem dúvida nenhuma, a melatonina não é remédio para dormir. A melatonina é um hormônio da noite, ela tem funções muito mais amplas e isso precisa ser considerado. Por isso, gente, cuidado com essa coisa de ficar usando um monte de suplementos ou até achar que um hormônio é suplemento porque ele tem ações que você nem imagina, tá? Tomem cuidado com isso. Melatonina não é inócua, tá?